Eu sou o Alan e esse é o Fé, a fraternidade é a esperança. Sejam todos bem-vindos para a nossa live da noite de hoje. A nossa live da noite de hoje é sobre inimigos espirituais. E aí a gente vai tentar refletir sobre esse assunto. Eles realmente existem? Se eles existem, eles conseguem nos atrapalhar? E se eles conseguem, como é que a gente faz para evitar que eles venham a nos atrapalhar, né? Então, hoje é 25 de janeiro e agora a gente dá início à nossa live Caminhos do Evangelho, um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, um dos livros base da doutrina espírita. Então, se você quer acompanhar aqui o nosso estudo, você pode pegar o seu Evangelho, o Evangelho no item 5 e 6 do capítulo 12. Eu não deixo aqui a página, porque cada evangelho, né, cada editora, cada versão tem uma página diferente. A minha aqui, por exemplo, está na página 249, mas o seu pode estar numa página diferente aí, tá bom? O importante para a gente ler junto é você abrir o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 5, inimigos desencarnados. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a leitura da nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Item 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia todos os seus erros, e então se tornará bom. E a gente faz um ponto aqui nessa frase. Boa noite, Silvane, seja bem-vinda à nossa live da noite de hoje. Vocês podem interagir, viu? Se vocês quiserem perguntar, fazer sugestão, refletir, a gente está aqui para isso. Esse é o nosso momento de estudar e refletir sobre o Evangelho. Então vamos lá. Aqui, nesse ponto, a mensagem responde a uma questão. Existe criatura destinada a fazer o mal para sempre? Você acredita que existe isso? Alguém que vai para sempre ser mal? A leitura dessa frase, dessa mensagem, nos deixa claro que não. A maldade é passageira. Por incrível que pareça, por mais longe que isso pareça estar, o fato é que a criatura que hoje é má, aliás, que está má, né? Nós não somos, nós estamos. Por mais má que ela seja, ela vai reconhecer que está errada. E ela vai retomar o seu caminho de origem, que é o caminho da luz. Nosso amigo e mentor espiritual, Dr. Frederic, ele nos deixa isso muito claro, quando ele nos diz, através de um ensinamento, que o mal cai sozinho, porque a eternidade pertence ao amor. Isso significa que o Criador tem todo o tempo e paciência para aguardar todas as criaturas voltarem para a luz. Cada uma no seu tempo, cada um da sua maneira, mas nenhuma ovelha fica para trás, tá? Então isso é muito claro quando a gente fala de um Criador que é infinitamente misericordioso, bondoso e justo. Seja bem-vindo, o espanhol, à nossa live da noite de hoje. Então a gente continua aqui a nossa leitura. Vou beber uma água aqui. A gente continua a nossa leitura. Boa noite, Delma. Onde ele diz que item 5, capítulo 12, amai os vossos inimigos. O espírita sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, porque este pode o perseguir com o seu ódio mesmo depois de ter havido deixado a terra, que assim a vingança que toma falha o seu objetivo, visto que ao contrário, ela tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência para outra. É aí que vem os inimigos desencarnados. Boa noite, pai. Seja bem-vindo à nossa live. Minha mãe deve estar junto também. Boa noite, mãe.
Então, a gente faz a seguinte reflexão. Vamos lá. A morte física de um inimigo nos livra finalmente da presença dele? Sendo nós espíritas, acreditamos que a vida vai além da morte do corpo físico, a gente tem que se fazer essa pergunta. A morte física de um inimigo nos livra finalmente de sua presença? Nos livra sim, da presença material. Por quê? Porque mesmo desencarnado, ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. Boa noite, Aparecida. Seja bem-vindo à nossa live. Ele pode sim nos perseguir com seu ódio, porque a alma não morre, a alma é eterna. A presença material pode acabar, mas a presença espiritual continua, e talvez em maior intensidade. Sentimentos, vibrações, padrões de comportamento, ideais e objetivos unem as pessoas, encarnadas e desencarnadas. E da mesma forma que o amor une os espíritos, infelizmente o ódio também. O ódio também tem essa capacidade de manter espíritos ligados. É um sentimento, é uma vibração, é uma energia, né? Então a gente tem que entender que a morte do corpo físico não significa a morte do espírito. Ele é eterno. E nada mais é do que a essência que animou o corpo material. Então, o espírito desencarnado, ele é um espírito, assim como o espírito encarnado também o é, né? Então a gente tem que entender isso. Quando a gente fala em inimigo desencarnado, a gente tem que entender que o fato de desencarnar não significa que esse espírito alterou seu comportamento, suas paixões, suas ilusões, seu modo de ser, agir e pensar. Ele não alterou nada disso, ele simplesmente desencarnou. Ele despojou-se do seu corpo físico, mas permanece vivo e com os mesmos amores e dissabores que mantinha aqui na Terra quando ainda encarnado. É a mesma pessoa. Às vezes a gente pontua alguém que faleceu, que desencarnou, e se ela fosse uma pessoa ruim, talvez agora sem estar aqui para se defender materialmente, a gente vai falar muito mal dela, a gente vê os outros falando mal dela. E se ela fosse uma pessoa boa, vão enaltecer somente as coisas boas, como se ela fosse um anjo, um santo. E a verdade é que não, é um espírito, é uma pessoa que ainda tem defeitos, que ainda tem qualidades, mas que agora está no plano espiritual, né? Boa noite, Rose. Boa noite, Eduardo também. Eduardo do Estúdio Espírita passou aqui. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo à nossa live. Então a gente continua a nossa leitura. Cabia ao Espiritismo então demonstrar, quem quiser pegar o Evangelho, nós estamos no capítulo 12, item 5. Cabia ao Espiritismo então demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Quer dizer, aqui nessa mensagem, nesse trecho, o que ele explica? O cenário é que a vida não acaba aqui na Terra. Então, toda essa maldade cíclica que vai acontecendo nos gera uma pergunta. Qual é a consequência, então, da vingança? A vingança, eu pago com a mesma moeda que eu recebo. Qual que é o sentido da vingança, visto que chega um momento que os próprios espíritos ali entendem que estão perdendo tempo? É um ciclo sem fim. Reencarna, encarna, vinga-se, volta, faz o mal. Então qual que é o sentido da vingança? Fica claro para a gente aqui que sangue, violência, brutalidade não extingue o ódio. O que ele faz, na verdade, é inflamá-lo mais ainda, tornando então um forte elo de ligação entre esses espíritos que odeiam-se mutuamente. Na verdade, perpetua-se esse elo num ciclo de perseguição no além-túmulo, ou seja, na vida além da matéria. Então, quando a gente fala em inimigos desencarnados, eles não são nossos inimigos à toa. Eles não nos procuram no plano espiritual à toa. Eles não reivindicam
uma justiça, mesmo que entre parênteses, porque na verdade o que querem não é justiça, é vingança, né? Porque a justiça real e verdadeira é a do Criador. Todo outro meio que a gente pensa que existe justiça, não é justiça, é vingança. Por que eles nos perseguem? Provavelmente já foram perseguidos. Por que querem a nossa queda? Provavelmente porque já geramos a queda dele, né? Então é nesse cenário que a gente pensa, qual é a consequência da vingança, além de simplesmente atrasar a evolução de todo mundo que está envolvido nesse ciclo. Fiz o mal, recebo o mal, depois eu faço o mal, depois recebo o mal. O espanhol faz aqui uma observação. Capítulo 12, 5. Outro convite à caridade e perdão para conosco e nosso irmão desencarnado. É outro? Eu não entendi, amigo espanhol. Mas enfim, voltando aqui para o nosso cenário aqui. Vamos falar então, vamos continuar então aqui com a leitura. Será que eu estou lendo o item errado? É isso que o espanhol está tentando dizer? Deixa eu abrir aqui o Evangelho para mim, só para mim ter certeza. Eu estou pedindo para vocês abrirem o Evangelho aí, nem está na página que eu estou pedindo. Pera aí. Vamos fazer aqui um... Isso acontece também, viu? Não muito difícil de acontecer. Inimigos desencarnados. Não, aqui realmente para mim é capítulo 12, amai os vossos inimigos. Eu estou no item 5, os inimigos desencarnados. É isso mesmo, viu? Então a gente continua aqui agora com a certeza que está certo, viu? Vamos continuar. Cabia-lhe... Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo à nossa live. Os inimigos desencarnados, item 5, capítulo 12. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Qual que é esse preceito? Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Então, quando Jesus nos deixa aqui a instrução, amar os vossos inimigos, ele nos prepara para que essa realidade que é a vida após a morte do corpo físico. Essa instrução do Cristo, ela já nos prepara para isso, que existe sim essa vida após o corpo físico. Até porque, se num momento onde não era possível para as capacidades intelectuais, morais, né, do ser em si, do indivíduo, do homem, entender que existia, né, que existe essa vida após a morte do corpo físico, seria normal, então, a questão do duelo, da vingança, uma vez que acabada a vida aqui, ceifada estaria por todo o sempre. Então seria um ótimo negócio. Para que é que você vai amar um inimigo, né, sendo que acabou a vida aqui na Terra, acabou tudo? Não teria muito sentido para a alma esse ensinamento. Então, quando ele diz amar os vossos inimigos, ele já está entendendo que o mal é temporário e que talvez uma encarnação somente, ou duas ou três, não seja possível para extinguir este mal, essa inimizade, essa falência que houve, essa ruptura nesse relacionamento. Mas quem sabe, quando nós entendemos que é preciso amar a tudo, amar a todos, inclusive os nossos inimigos, ele já nos prepara para essa realidade. Esse inimigo, ele poderá e deverá vir a ser um amigo, um ente querido. Então, desde já, fiquemos com este preceito, amar os vossos inimigos. Não sabemos o quanto essa pessoa poderá nos cercar logo adiante. Portanto, quanto menos tempo nós gastar, nós dispensar enaltecendo ódio e pensamento negativo contra este próximo que não nos quer bem, mais ainda atrasamos a nossa senda no progresso, porque ainda assim nos envolvemos com ideais negativos que vão sim nos atrapalhar a evoluir. E que podem, com certeza, atrapalhar a evolução do próximo também, né? E aí eu gosto de deixar aqui, fiz aqui uma observação, porque está no Evangelho e eu achei muito interessante. Não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao proceder de Jesus, né? A gente pega
Por exemplo, amar ao inimigo. Não é tão difícil amar o inimigo. Na verdade, tem dia que é difícil amar até a gente mesmo, né? Vamos ser sinceros. Mas como ele fala amar o inimigo, a gente não pode entender ao pé da letra. Quer dizer que a pessoa me quer mal, não gosta de mim, ela está sempre tramando contra mim, ela me odeia, ela me difama, e eu tenho que ter por ela o mesmo sentimento que eu tenho por alguém que eu realmente, verdadeiramente, essencialmente amo e me é caro. Não necessariamente, porque o amor é uma paleta de cores, ele não é somente uma cor, né? Então, nessa paleta que pinta essa aquarela bendita, que é a vida eterna do Espírito, nós temos cores e temos nuances de cores e temos misturas de cores que formam outras cores. O amor, em sua acepção, nesse sentido do inimigo principalmente, devemos entender como respeito. Quem respeita, ama, mesmo sem precisar de utilizar das outras facetas desse sentimento, que é o amor. É preciso entender que quem respeita, ama. Quem respeita entende que aquele irmão naquele momento está no seu melhor, na sua melhor condição evolutiva moral, e que mesmo assim ainda ele corre em risco de cair, de falhar e de atrapalhar a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor. Independente do nosso julgamento, porque da mesma maneira que julgamos o outro, somos também julgados, é preciso entender que quando a gente respeita esse momento que o próximo está passando, esse momento infeliz em que ele causa a discórdia, causa a queda, comprai-se no erro alheio, vibra pelo próximo cair, nesse momento é preciso amá-lo com respeito. Entender que, invariavelmente, ele um dia vai acordar, vai despertar a consciência e vai voltar para o caminho reto. Até lá, para que ele não nos machuque, para que não os machuquemos, é importante que a gente entenda que é preciso pelo menos respeitar, né? Respeitar que o momento é aquele que no momento oportuno, a maneira dele, no tempo dele, na velocidade que o espírito dele conseguir, ele vai voltar para o caminho da luz. Assim como, pasme, nós também estamos fazendo. Porque talvez para nós não perturbamos ninguém, não nos comprazemos na treva, nos pensamentos negativos, corriqueiros, mundanos e fúteis, mas, quem sabe, o fazemos sem ver, né? E fazendo sem ver, gostaríamos que alguém apontasse o dedo, né? Ou respeitasse o nosso momento, ou nos desse um toque para que a gente também evoluísse, né? Então, a mesma maneira que a gente trata o próximo, a gente gostaria de ser tratado, né? Então, a mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado, nós temos que tratar o próximo, tá bom? Antes de continuar a leitura, eu vou ver aqui que a Gisele fez uma pergunta. A Gisele nos pergunta: podemos criar novos inimigos a cada reencarnação? Olha, Gisele, eu acredito que a cada dia existe uma oportunidade de você criar um novo inimigo e um novo amigo, e converter um inimigo em amigo e um amigo em inimigo. Tudo vai depender, é claro, da nossa consciência, do despertar da nossa consciência. Quando a gente tem em mente o mais próximo possível as atitudes e os pensamentos voltados para o Cristo, a gente entende que fazer a inimizade em qualquer nível ou momento da reencarnação vigente é errado. A gente está aqui na tentativa de salvar, de reconstruir relacionamentos falidos. Mas se a gente não cuidar da nossa reforma íntima, a gente vai sim fazer novas inimizades. Porque a gente não vai aceitar o jeito do outro, não vai respeitar o momento do outro, e isso tudo vai gerar um problema que culminará, né, em uma inimizade, que é o que a gente deve evitar. Porque se já temos tantas inimizades encarnadas e desencarnadas desta vida e de outras, o nosso movimento seria de tentar resolver, de conciliar, de resgatar e não de criar mais atrito ainda, né? Então a gente continua aqui a nossa leitura, item 5 do capítulo 12. Ainda estamos no item 5. Agora vamos para a última frase do item 5 para concluir ele. Inimigos desencarnados. Então vamos continuar. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte.
Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. E aí tem até um pouco a ver com essa pergunta da Gisele, né? Porque, entende, Gisele, o que ele quis dizer aqui? Vai depender do nosso procedimento. Dependendo do nosso bom procedimento, a gente faz do inimigo um amigo, né? E se a gente não conseguir fazer isso, pelo menos a gente nos salva, nos resguarda de represália. O que é a represália? Eu faço o mal, aí você me faz o mal. Mas aí, como você me fez o mal, eu te faço um mal maior ainda, né? Que é a represália. É a volta, é o troco. A represália é o troco. Então aqui percebam todos nós aqui nesse estudo da noite de hoje. É o nosso bom procedimento que vai ditar se vamos realmente conseguir esses resgates ou se vamos criar mais atrito ainda. Porque quando a gente tem um bom proceder, a gente consegue, né, fazer de um inimigo um amigo. E se não isso, pelo menos nos salvar desse ciclo vicioso da vingança. Mas, com o mal proceder, sendo pessoas más, não conseguindo desfazer das nossas falhas, das nossas faltas, a gente vai angariar novas inimizades, vai destruir relacionamentos, né, que já existem, por conta de egoísmo, por conta de soberba, de ego, de ciúme. Vamos destruir relacionamentos que já temos. Então tudo vai depender do nosso bom ou do nosso mau procedimento. E aqui eu faço um ponto de reflexão. Quando pagamos o ódio com o ódio, o mal com o mal, a perturbação com a perturbação, estamos simplesmente colocando lenha, abastecendo a fogueira da discórdia que se perpetua para além da eternidade. Mas quando temos um bom procedimento, podemos acabar ali mesmo com aquele mecanismo de maledicência. Podemos impedir que fique replicando sempre nesse ciclo vicioso maldito essa vingança, esses pensamentos ruins, essas inimizades, né? Impedindo assim que ele alastre-se para a vida futura naquela condição. E quando eu falo naquela condição, eu quero dizer que podemos sim levar relacionamentos falidos dessa vida para uma próxima. Mas se a gente fizer a nossa parte, eles não vão nessa condição, vão na condição melhor um pouco, porque já estão mais neutros, já estão acalmados, os ânimos já estão acalmados, né? Ou seja, pode ser que reencarnemos junto a esses que um dia foram nossos inimigos, assim como estamos encarnados agora com aqueles que foram inimigos também. Mas agora num outro nível de convivência, desta vez com mais consciência, com mais altruísmo, com mais fraternidade, né? Beber uma água aqui. E a gente continua a nossa leitura. E agora vamos para o item 6, né? O último item dessa mensagem Inimigos Desencarnados, do capítulo 12. Item 6. Então vamos lá. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer comentário, vocês podem ficar à vontade de fazer aqui, que assim que a gente vai lendo, a gente vai refletindo e vai comentando também. Beleza? Lembrando que essas lives, Caminhos do Evangelho, ficarão salvas aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, que também chama Fraternidade Esperança, tá? Aqui, Fraternidade Esperança, lá no YouTube também você procura Fraternidade Esperança, você tem acesso a todos os nossos vídeos. E pelo YouTube o pessoal às vezes até prefere mais, porque dá pra ouvir enquanto faz outras coisas, né? Aqui no Instagram parece que quando bloqueia a tela, acaba o vídeo e o áudio, né? Então aí se a pessoa tiver interesse no YouTube, tem lá no YouTube, e aqui também vai ficar gravado completo, tá bom? Essas lives Caminhos do Evangelho, eu estou fazendo de uma maneira que elas vão acontecer sempre ao vivo, às quintas-feiras, às 20 horas da noite, às 8 da noite. Caminhos do Evangelho aqui no Fraternidade Esperança, tá bom? Então a gente continua a nossa leitura. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, as quais tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como qualquer outras, concorrem para o adiantamento do ser,
que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, às vezes, só fazer um pontinho aqui. Temos sim inimigos encarnados e desencarnados, né? Mas às vezes a gente tem que entender que a gente não pode levar esses inimigos ao pé da letra dessa maneira que é meu inimigo, então eu não quero o bem dele, ele não quer o meu e por aí vai. É exatamente para evitar esse ciclo de vingança e para que a gente impeça, né, que essas obsessões continuem e vão para um lugar errado, porque essas obsessões elas devem ser tratadas como instrumentos, né? Instrumentos da espiritualidade e não um ataque pessoal contra nós mesmos, né? Indiferente da gente fazer a nossa vontade ou não, podemos sim ter inimigos. Eles podem estar encarnados ou desencarnados. Vai depender da nossa reação para com essa situação que envolve inimigos, né? Afinal de contas, o mal há de vir, mas ai daquele por quem fizer vir o mal, né? Ele deixa aqui na mensagem, inclusive, que é uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Essa questão das maledicências, né? A José diz aqui, há quem não tenha inimigos. Há quem não tenha inimigos? José, eu vou terminar de ler aqui essa frase aqui, e aí eu tenho uma notícia sobre isso, que você acabou de perguntar, em breve. Peraí, segura um pouquinho aí que em breve eu tenho uma notícia de Bezerra de Menezes sobre essa pergunta que você fez, tá? Então aqui ele continua dizendo, se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor, ou seja, uma consequência do globo terrestre. E se conseguinte se deve de usar a benevolência com inimigos encarnados, do mesmo modo deve-se proceder com relação aos que se acham desencarnados, né? Então aqui ele diz que é uma consequência natural existir ainda essas baixas vibrações aqui no globo terrestre. Porque se existem homens maus aqui vivendo encarnados, quando eles desencarnam, eles vão ainda continuar habitando a crosta por um tempo e ainda maus, né? Porque eles desencarnaram, não significa que eles purificaram o seu espírito com o desencarne. Eles continuam com com os mesmos pensamentos, as mesmas sensações, os mesmos ideais, né? Então, beleza. Agora a Gisele fez aquela pergunta. Exista quem não tenha inimigos? Essa é uma pergunta interessante, né? Será que existe alguém aqui na Terra que não tem inimigo? E aí eu trouxe aqui para essa live um ensinamento atribuído ao Dr. Bezerra de Menezes, que nos diz o seguinte: todos temos inimigos. Essa foi mal, né? Mas Dr. Bezerra nos traz esse ensinamento. Todos temos inimigos, até Jesus os teve. Mas o que importa? O que importa é não ser inimigo de ninguém. Então, todos nós temos inimigos. Em algum momento, nós fazemos alguma coisa que está contrariando alguém. Nós agimos de uma maneira que está frustrando alguém. Alguém deve ter inveja, deve ter ciúme, enfim. Todos temos inimigos. Até Jesus os teve. Mas olha que interessante isso aqui. O importante é a gente não ser inimigo de ninguém. É isso que é importante. Isto é, por mais que alguém nos queira mal, se satisfaça com o nosso infortúnio, torça para a nossa queda. Importante entender que o errado é quem vibra nessas baixas condições mentais. E por isso, fazer o mesmo que esse indivíduo ou qualquer outro faz, que faz isso, fazer o mesmo que quem faz isso faz é errado. Porque como nos deixa André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum, né? André Luiz deixa esse ensinamento através da psicografia de Chico. E minha mãe me lembra dele quase todo dia, né? Não sei se minha mãe ainda está aqui, mas minha mãe fala muito isso. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, todos temos inimigos, até Jesus os teve, mas é importante entendermos que não devemos ser inimigos de ninguém, né? Afinal de contas, não somos responsáveis pelas atitudes dos outros. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, né?
Então vamos continuar já para encerrar aqui a nossa leitura. Item 6. Outrora sacrificavam vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem, assim contribuindo para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não se circunscreve ao âmbito da terra. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Amar os nossos inimigos, portanto, não é uma instrução terrena somente. Não é somente terrena, ela é eterna, ela é da alma, né? Da vida além da matéria. O inimigo, Idelma faz uma pergunta aqui. Antes de fazer a minha reflexão, vamos pensar juntos aqui sobre a reflexão de Idelma. Ela diz o seguinte: um inimigo desencarnado levará muito tempo para evoluir? E para a gente responder essa pergunta é um pouco limitado, né? Nossa inteligência é muito limitada para responder sobre o tempo que o inimigo desencarnado venha a se despojar desse ódio, dessa perseguição que faz contra nós, né, Idelma? Mas eu quero também fazer aqui no meu fechamento, na minha conclusão, já vamos terminando aqui a nossa live, vou fazer minha reflexão última, e nessa reflexão eu vou falar sobre isso. O inimigo desencarnado leva quanto tempo para evoluir? Do que depende? Né? E se ele está fazendo mal contra nós, como é que a gente vai conseguir nos desvencilhar, nos esquivar desse mal que o espírito inimigo desencarnado faz contra a nossa pessoa, né? Então, veja bem, Delma. Entendemos então que inimigos encarnados e desencarnados podem estar vibrando e nos perseguindo. Mas como é que a gente se esquiva então da ação nociva dos inimigos desencarnados? A resposta, na verdade, é uma pergunta. A pergunta é: como é que a gente acaba com o ciclo de vingança com o perdão? É preciso perdoar a nós mesmos, é preciso pedir perdão a eles, é preciso que eles nos perdoem, enfim, só o perdão pode findar a inútil corrida pela vingança. Mas como que a gente vai perdoar e ser perdoado se às vezes nem temos um contato objetivo com esses que nos consideram inimigos? Principalmente esses desencarnados. Como é que a gente vai pedir perdão? Como é que a gente vai perdoar? Sendo que eles estão às vezes até desencarnados. Não temos um contato, uma conversação direta, objetiva para com esses irmãos. Como é que então será feito esse perdão? Fazendo a reforma íntima, utilizando o Evangelho de Jesus para iluminar os nossos caminhos e o de todos que nos rodeiam, amigos e inimigos. O Evangelho é uma escola de bênçãos que nos permite regenerar a alma cheia de vícios e falhas, que tanto já fez faltas, quantos erros já cometemos nessa encarnação e em encarnações regressas, né? Mas quando nos matriculamos nessa escola abençoada chamada o Evangelho de Jesus Cristo, impedimos que seja feito mal contra nós. E você sabe por quê? Porque também impedimos de nós fazer o mal contra os outros. E é assim que aos poucos nós vamos sendo reconduzidos para o caminho do bem. É somente dessa maneira que a gente perdoa e é perdoado. É somente dessa maneira que o inimigo desencarnado não consegue nos afetar, porque estabelecemos um padrão de pensamento, de ideal, temos objetivos agora que são maiores do que aqueles que, em nome deles, perseguimos, maltratamos e acabamos com o próximo.
Aqueles objetivos não mais nos interessam. Aqueles objetivos fizeram parte da nossa corrida, agora não fazem mais. Agora, com a luz do Evangelho, com a luz bendita do Evangelho, queremos alcançar outros objetivos. Queremos sim melhorar, mas melhorar também a nossa moral, melhorar a nossa instrução, a nossa intelectualidade, a nossa fraternidade, porque somente assim, com luzes ao nosso redor através dos pensamentos que emitimos, conseguimos então afastar as trevas, as sombras que ainda se comprazem em todas essas características negativas temporárias que aplacam o indivíduo. Muitas delas patrocinadas pelas ilusões do mundo material, como por exemplo o ego, o egoísmo, a maldade, né? Então a falta de empatia, a falta de fraternidade, a mentira, tudo isso faz parte desse mundo de ilusão. E quando a gente se conscientiza, quando a nossa consciência se expande, a gente entende que é importante ter outra luz a seguir. Porque com essa luz, a nossa alma eterna será iluminada. E quando a gente faz luz, iluminamos a nós e a todos que estão à nossa volta, amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, né? Então, é aqui que eu termino a minha reflexão da noite de hoje. Aqui eu termino o nosso Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Lembrando que a gente vai tentar fazer esse nosso Caminhos do Evangelho toda quinta às 20 horas. Toda quinta às 8 da noite a gente vai tentar manter esse nosso encontro aqui para ler e refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza? Aqui alguém fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. Silvane nos fala o seguinte: temos que olhar para nós depois que julgar os outros. Com certeza, Silvane. O julgamento que fazemos do próximo nos limita à condição ainda de seres que precisam de evolução. Porque quando a gente entende que o único que pode julgar nos amou, né, e nos deixou instruções para amar e para não para julgar, a gente entende, né, que estamos evoluindo. Ao contrário disso, quando a gente fica parado, julgando, observando a falha alheia, a gente esquece de corrigir as nossas próprias falhas e assim, consequentemente, esquecemos de mudar a única pessoa do planeta que a gente tem influência para mudar, que é a gente mesmo, né? Então o pessoal está agradecendo aqui, fico muito satisfeito pela presença de todos, tá? Muito obrigado a todos que passaram por aqui. Nana, você é demais, obrigado pela presença, Nana. Obrigado, Gisele, pela presença, pela interação. Obrigado, Espanhol, tá desde o começo da live. Obrigado, Marinês, Inácio. Obrigado, Rose. Renata, obrigado. Eu não vi que você tinha entrado. Gratidão, Alain. Obrigado, Renata. Obrigado, Silvane. Obrigado a todos que participaram da nossa live, do nosso pequeno e modesto estudo do Evangelho da noite de hoje. Obrigado, Aparecida. Obrigado, Cida. Marta. Obrigado de verdade a todos que participaram, viu? Foram boas reflexões que fizemos, modestamente, porque o Evangelho é tão grande, tão complexo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai refletindo e juntos a gente vai vendo coisas novas para evoluir em cima dessa leitura tão sagrada, né? Então eu agradeço a todos que participaram do ao vivo, agradeço a todos que vão assistir, vão assistir pelo gravado, tanto faz no YouTube quanto no Instagram. Já deixo aqui o convite para a live da semana que vem, Caminhos do Evangelho, né? Às 8 horas da noite. E é isso. Agradeço a espiritualidade amiga que patrocina esse nosso pequeno trabalho, né, que nos permite esse pequeno trabalho de divulgação da doutrina, pensamento e reflexões sobre a religião do amor, o Cristo. E fiquemos então todos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima.